De você de qualquer lugar, de mim que estou aqui, vai um abraço e agradeço pela sua generosidade em nos explorar um pouquinho e permitir que a gente acabe com a sua paciência. Falando aqui hoje com uma amiga, uma pessoa, uma profissional da mais alta qualidade, de Vitória de Santo Antão para o mundo. Estou aqui hoje com Conceição Tavares, psicóloga e aí se especializando em muito mais, técnica em segurança do trabalho, primeiro, depois evoluindo para outras questões próprias do seu próprio desenvolvimento, casada, dos filhos, e vivendo em nossa cidade, Cabo Santo Agostinho, já há 26 anos. Conceição, obrigado pela tua presença, obrigado por você ter essa generosidade, abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Como é que tu, se eu perguntasse assim, quem é Conceição Tavares, o que é que ela diria para a gente? Que tipo de abordagem você faria de si mesma? Só para a gente se entender. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, fico grata. E falar da gente mesma, né, é difícil. Todo mundo se diz quando é para falar da gente. Eu diria que falar de mim, a palavra se resume em persistência. Resiliência, persistência, superação. E a que mais fica é superação, desculpa. Para vocês que acham que eu estou me metendo muito na conversa, é porque a gente conversa um pouco antes aqui, começar essa brincadeira nossa. A gente conversou um pouco e a gente acabou se conhecendo um pouquinho. Conceição, ela é psicóloga e psicóloga de meu filho. Eu tenho um filho que vai fazer 10 anos, tem suas complicações infantis, e nesses novos diagnósticos ele tem TDAH, né? Um pouco de dislexia, e ela nos ajuda, e tem nos ajudado muito, a conhecer um pouco mais e a fazer melhor por ele, para que ele possa alcançar seu melhor ele mesmo. Como a gente procura ser o melhor de nós, não podemos permitir que nossos filhos não se encontrem nesse caminho. E ter Conceição aqui, para falar dela, também nos permite explorar um pouco dessa sua paixão pela psicologia. Mas eu não vou começar por quem é Conceição hoje, porque vai interessar a gente mais na frente um pouquinho. Mas, Conceição, tu passou a infância no interior, né, num sítio, lá em Vitória de Santo Antão, longe de tudo, aquela casa com um bocado de irmão, pai agricultor, mãe do lar, isso. Né? Como é se entender nessa história até chegar por aqui assim? Partindo daí? Minha infância toda, né, foi morando, como você acabou de dizer, em Vitória, num sítio, onde as casas eram uma distante da outra, e a gente, como até conversamos anteriormente, tinha poucos vizinhos, né? A gente brincava, sou de quatro irmãos, né? 5 comigo, e a gente brincava muito só. Às vezes é que a gente brincava com os primos que vinham de fora, a distância de uma casa para outra, e antigamente o pessoal não deixava a gente ter essa interação que as pessoas têm hoje. Não foi uma infância boa, que eu diria que eu sei todas as brincadeiras, pular corda, brincar de esconde-esconde. Tive uma infância, eu diria que normal, mas ao mesmo tempo com responsabilidade. Aos 7 anos eu já era responsável em fazer os afazeres de casa, por exemplo, arrumar uma casa. Minha mãe, por ser do lar e ajudava meu pai na agricultura, ela deixava a gente com a responsabilidade de casa. Eu ficaria para arrumar a casa e fazer comida. Aos 10 anos já sabia fazer comida. Era fogão a lenha e eu botava um banquinho para poder cozinhar. E a hora da escola? Como é que ficava nessa hora da escola? Aí vem a hora da escola, né? Eu comecei a estudar aos 7 anos. Aí era todas as manhãs. Acordava às 5h30 da manhã para ir para uma escola no Engenho próximo. Nós iríamos a turma toda, juntava o pessoal da Redondeza e saía todo mundo naquele horário, fazia um trio. Fazia uma trilha. Uma trilha. Era mais ou menos meia hora, a pé, nos canaviais. Era mais difícil no inverno, mas no verão era uma brincadeira boa da gente levar sol, né? Vitamina D, né? Pronto, aí a gente dava de 7h30 às 11h30. Chegávamos em casa 1h e ficávamos em casa. Minha mãe nunca deixou que a gente deixasse de estudar. Isso a gente não faltava muitas aulas, mas o horário que a gente estava em casa, dia de sábado e de domingo,
Férias a gente fazia os afazeres de casa. Tu sou psicóloga, né? Mas tu, ninguém sai do ensino infantil para a faculdade, né? Chega uma hora que teve que sair para poder buscar uma melhora de educação. Isso. Nessa hora tu já estava com que idade, mais ou menos? Porque começou com 7 anos, hoje em dia a gente bota criança na escola com 3, né? 3, isso. Tem mãe que bota com 1,5, que é para se livrar do menino em casa. Mas aí, essa parte mais na frente, como é que ficou? Até o 4º ano era no engenho. Após o 4º ano, aí era Vitória de Santo Antão, a cidade próxima. A gente tinha um caminhão, na verdade era adaptado com as cadeiras para levar o pessoal da usina. Era um caminhão que botaram cadeiras, fizeram uma arrumação que hoje eu nem sei se é permitida. Aí a gente ia estudar em Vitória do 5º ano até o terceiro ensino médio, era em Vitória. A gente ia, geralmente saía de 12h30 da tarde, chegávamos à noite, 6h30, 7h. E só para um resumo, quem terminou os estudos só fui eu, da minha família, dos meus irmãos, né? Meus 4 irmãos, eles fizeram até a 4ª série. São todos homens? São dois homens e 2 mulheres, até a 4ª série, só eu que concluí. Alguém ainda continua trabalhando na roça e tal? Sim, meus irmãos continuam trabalhando na roça. Hoje é em outro local, é um engenho chamado Engenho Serra Grande, próximo à Vitória de Santo Antão. Aonde eu nasci e me criei até os 18, não existe mais. Aí meu pai hoje mora, hoje eu diria que é bem informatizado o sítio, né? Antes era candeeiro, para relembrar, candeeira, luz de lampião, tudo. Mas hoje o sítio do meu pai eu diria que é bem informatizado. Eu não sou da época não, mas o cabo era gerador. Quando dava 10 horas da noite, me ligava gerador, na época de meus pais, né? E a gente já teve uma vantagemzinha, porque quando eu nasci já havia um abastecimento de luz mais permanente. A água era que cortava também na parte da noite, tinha água até 6 horas da noite, eu só voltava no dia seguinte. Mas isso foi um período muito curto da minha vida, porque rapidamente os institutos estaduais, federais vieram assumindo, com TESA, CEL, e as empresas que vêm tomando conta. E já devem ter tomado conta do sítio e tudo lá. Certamente não existe mais essa situação. Não existe mais essa situação, não. Agora água encanada, tudo. E meus irmãos, os dois, como você disse, os 2 irmãos moram no sítio ajudando meu pai. Uma das minhas irmãs mora em outro sítio, só eu que saí aos 18 anos. E minha outra irmã, após casar, mora em Vitória de Santo Antão, hoje. É uma história interessante. A gente tem escutado algumas pessoas falando, como você está conversando aqui, a gente conversou com Guega, né, Rio do Plínio, lá de Suape, ele falando da história dele também lá na praia, uma história bem parecida, porque a praia era isolada da cidade e da dificuldade de vir para cá. A gente brigava muito, até hoje a gente brinca sobre a questão do desenvolvimento, da questão dessa evolução para todo mundo, mas que não só traz as coisas boas, também traz as coisas ruins. Sim. Na condição de roça, eu creio que não tem nada de mim chegando tecnologia, chegando informação, mas eu falo muito de praia por conta da poluição, do aumento dos dejetos, da questão de tudo que denigre, destrói aquela parte que é tão bela a natureza, né? Não que a roça não tenha sua preservação, também tem muita mata, muita coisa bonita, mas que também está, conforme a exploração do homem, vai se desgastando, ficando menor. Você, por questões próprias de opção, você saiu de Vitória para Sirinhaém ou Barra de Sirinhaém? Barra de Sirinhaém. Para concluir o ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio, que hoje mudou muito, né? Mas vamos pensar antigamente, terceiro ano do ensino médio. Eu saí aos 18 anos. Eu iria fazer 18 anos quando eu... Na verdade, eu diria assim, meus irmãos não gostavam muito de estudar. E eu sempre gostei. Eu acho que tá assim, a pessoa vai buscar. E eu queria, até vou citar, quando eu era pequena, eu queria ser um sonho, né? Posso citar o sonho? Pode, oxi. Eu queria ser médica e pediatra, ou fisioterapeuta, ou alguma coisa que lidasse com pessoas. A psicologia veio após a fase adulta. Aí eu gostava muito de estudar. E às vezes meus pais, meus irmãos, alguém não podia me levar para a escola. Eu iria sozinha no canavial.
teve um momento que, hoje em dia, eu diria que não fiquei traumatizada, mas um rapaz saiu dentro da cana, Eita. o famoso, como diz antigamente, o Famoso tarado, correndo atrás de mim e pegando. Eu sei que nesse, não chegou a me pegar não, mas nesse dia tive susto. Aí desse dia, então, meu pai começou a mandar alguém me levar. Ou seja, mas eu não queria faltar aula. E sempre gostei de estudar. Aí eu acho que foi isso que me levou aí para a sair aos 18 anos, que meu pai disse que eu não ia estudar mais. Eu iria ficar na roça. Ele disse, você vai terminar o 2º grau, já está ótimo, vai para a roça. Aí eu acabei saindo de casa também, foi um dos eventos, né, que me fez eu sair. Eu disse, o senhor me deixa eu estudar na casa da minha tia? Ele disse, vá, cara, é uma tia minha que mora até hoje. Irmã dele, que mora até hoje lá. Aí fui embora, aí terminei o 3º ano e fiquei lá 1 ano e 8 meses, em Barra de Siriém. Aí tu sai do interior, Vitória é zona da mata, né? Zona da Mata. Zona da mata. Sai do interior do estado, da zona da mata para o litoral. Isso. Mas ali, Sirinhaém, Barra de Sirinhaém, é o interior do litoral. O interior do litoral. Não, pra mim foi bom também, né? Mas nunca se envolveu com pesca, nada disso, nunca se interessou por aquela questão de mar, de praia? Não, eu gostava só das comidas, como gosto até hoje. Mas eu não me interessei não, e ficar por lá também não. Aí tu vai, conclui o 2º grau, né? Que ensino médio, 2º grau. Concluiu lá, volta para Vitória? Volta. Aí após a conclusão, né, que foi o 3º ano, aí fiquei lá 8 meses, mas não estava fazendo nada. Aí decidi voltar para o engenho, só não era mais o engenho onde meu tio mora. Só não era o sítio? Só não era o sítio do meu pai, que ainda é meia hora após. Só como você disse que era tipo o interior dos interiores, mas eu já estava acostumada. Eu gosto dessa coisa de cidade. Aí eu falei para meus pais que eu não queria mais voltar para o sítio. Meu pai não gostou muito, não. Ele disse, não, filha tem que estar na casa do pai, não sei o quê. Eu sei que eu fiquei na casa do meu tio. Meu tio por parte de mãe, de criação. Aí fiquei lá, foi onde eu conheci, né, Foi lá que apareceu esse anjo, né? Esse anjo. Esse anjo sedutor, né? Sedutor. Aí nos conhecemos numa sorveteria. Ele era de uma sorveteria ou era sorveteiro? Não, ele passou. Posso contar? Pode, mas é claro, essa parte boa. Ele passou, a parte boa, né? Ele passou, eu estava lá com as colegas que eu já conhecia antes, e ele passou, eu não cheguei a ver a pessoa só pela voz. A voz do locutor, né? Acho que a voz dele não é mais só do locutor, mas não. Aí ele, boa tarde, quando ele disse boa tarde, eu olhei, eu sim, me apaixonei pela voz, né? Depois fiquei perguntando quem era a pessoa, enfim. Descobri que ele morava no Cabo, e trabalhava lá, ele era técnico de segurança já. E a gente ficou se conhecendo, e daí, um mês depois, já estávamos namorando. Se conheceram demais? Já estávamos namorando. Mas é engraçado, só fazendo uma... Tem coisas que acontecem, seria traumatizante para algumas pessoas, ou como a gente vê hoje, tanta gente que fica pelo caminho desses acontecimentos, aí você encontrou uma pessoa, se apaixonou, parece coisa de novela, né? E rapidamente a vida se resolveu em pouquíssimo tempo, e vocês estão juntos já há mais de 26 anos. 26 anos faz agora, em setembro. A gente faz 25 em dezembro. E aí acontece isso com vocês, aí vocês já se casam? Aí a gente ficou namorando, namoramos pouco, viu? Aí dá pra ver, né, gente? Namoramos pouco, 6 meses. Namoraram intensamente. Intensamente. Aí 6 meses eu descobri que estava grávida. E o medo aí de dizer a meus pais, né? Que queira ou não, deportava a meus pais, minha mãe. Meu pai não, porque eu morria de medo. Até hoje ele pensa que minha filha nasceu com 7 meses. Ele pensa... Até hoje ele pensa. Aí, enfim, acha mais não. Acha mais não, né? Não, depois de hoje não acha mais não. Aí, 7 meses. Mas enfim, aí disse pra minha mãe esbravejou, mas fazer o quê? Vamos casar. Aí a gente casou em setembro,
10 de setembro de 99, 98, foi 98. E estamos até hoje. E agora tem a Tamires de 25 e tem o Diego de 10 anos. Parecido com a gente um pouquinho. Eu e a Aline, a gente casou grávidos, casemos grávidos. Só que nós temos 3, né? Veio depois de 3 anos de Vitória nascida, veio Júlio. Depois de 11 anos de Júlia nascida, veio Francisco. Aí você, depois de 15 anos, foi. Aí daí veio que eu só queria também. Aí vem assim, o sonho, né, da profissão, como ficou para trás, né, o sonho. Quando a gente casa e tem uma filha, 22 anos sendo mãe, e eu teria que cuidar, né? Aí eu disse, e agora? E meu sonho de trabalhar, ter independência. Ser independente, né? Aí ficamos, aí eu fiquei cuidando, sendo só mãe do Camille, 6, 7 anos. Aí, após de 7 anos, meu esposo disse, vai fazer um curso? Eu disse, eu quero. Ele fez, faz técnico de segurança. Eu disse, o que é ser técnico de segurança? Eu não entendia nada. Ele fez um curso técnico. Ele disse, eu quero fazer faculdade. Ele disse, mas tu, para fazer faculdade, tu precisa trabalhar também para ajudar. Tem uma rendazinha. Tem uma renda. Aí eu disse, Aí ele me explicou como era curso técnico. Eu ia estar lidando com pessoas. Aí eu disse, gostei. Aí fui fazer técnico de segurança. A vizinha ficava com minha filha. Eu fazia à noite. Sim, aí porque não tinha técnico de segurança, não tinha curso aqui no Cabo. Pronto, deixa eu só fazer uma pergunta. Tudo isso aconteceu em Vitória, com um cara que era do Cabo, mas trabalhava em Vitória. Trabalhava em Vitória. Assim que casou, você veio pro Cabo? Assim que casei, vim morar no Cabo. Foi. Numa casa de vocês mesmos? A casa nossa mesmo. A gente foi morar com a mãe dele, que ele só tinha... Ele é filho único. Aí fomos morar no centro do Cabo mesmo, ali próximo à Praça Tel Silva. A gente mora até hoje. Aí a gente morou com a mãe dele 1 ano, não deu certo. Aí fomos para a Rua São João, fica próximo. Após, fizemos a casa em cima da casa da mãe dele. Aí faz 12 anos que a gente mora em cima da casa da mãe dele. Aí embaixo ela ficava morando, mas já faz 7 anos que ela faleceu e a gente mora até hoje. Bom. Assim, eu acho muito bonita a história, porque é uma história primeiro, a sua história é uma história de superação, porque você se esforçou para trilhando, né? Se evitando o pai, driblando o pai, driblando a mãe para poder continuar estudando, e coisa e tal. Temos exemplos dos irmãos que acharam melhor parar. Inclusive 2 irmãs que podia ser, não, porque eles são homens, mas tinha 2 irmãs também na história. 2 irmãs. Que também não seguiram. E você, não, eu quero um negócio, para mim é diferente. Para vocês tá bom assim, para mim não tá não. Pra mim eu quero nunca vai estar, né? Aí tu vai criar a situação, tropeça em Itamar, em algum lugar da vida. O locutor, tem voz locutor. Locutor. Esse cara é o cara certo, né? Sim. É o cara certo, não conheço não, mas ótima escolha, viu? Você não achava que outro lugar não, é essa mesmo. Ele me diz, a branquinha, não troco minha branquinha por nada. Tá no trabalho dele, todo mundo já conhece a branquinha. Não, mas existem coisas que, assim, eu falo com conhecimento de causa porque a gente briga, a gente arenga, coisa e tal. Né, amor? Se eu não dissesse aqui agora, quando chegar em casa eu ia apanhar. Tem que dizer. Elogiou ela lá, coisa e tal, o marido dela, e você não falou de mim, amor. Aí... Ele já perdeu o foco ali. O foco, tô inteligente. O foco. Aí vai... técnica de segurança. Técnica de segurança é um curso de 2 anos, se eu não me engano. 2 anos. 2 anos. Tu trabalhasse como técnica de segurança para financiar teu sonho, que era fazer uma faculdade. Uma faculdade. Trabalhasse quanto tempo financiando o teu sonho? 5 anos. 5 anos. 5 anos. É interessante, posso falar? Pode, mas é isso. É interessante que quando ele disse técnico de segurança, pagado pela faculdade, aí eu fui fazer a inscrição para fazer a faculdade, já quando estava como técnico de segurança. Eu lembro como hoje. Eu ganhava 750. Ótimo. Só que a faculdade era 550, não lembro, é mais ou menos. Não pagava nem a passagem. Nem a passagem. Eu chegava à noite lá, diziam assim, na faculdade já.
Aí elas diziam, vamos jantar. Não, eu tô com fome não, eu tava morrendo de fome, que eu tinha saído do trabalho. Aí ela dizia, não, eu tô com fome não, eu comi uma pipoca, tava na bolsa e enganava a fome. E foi aí que foi e consegui, né? Eu acho que a gente não deve desistir. Ah, porque fulana vai jantar e eu não vou jantar, vou comer uma pipoca. Como foi a emoção de tu pegar o teu certificado de conclusão de curso de psicologia, conseguir teu primeiro serviço como psicóloga, chegar no trabalho e fazer assim, ó, técnica de segurança parou aqui, tá? Daqui para frente é outra coisa agora. A tua emoção em chegar nessa hora de dizer, opa, agora é a psicóloga que vai mandar aqui nas minhas finanças. É uma emoção que não tem nem explicação. Eu acredito que eu chorei quando eu em si pegou o diploma em si. Porque o 7º ano de estudando como psicologia, eu queria desistir. Porque não era fácil. 7º período. 7º período, desculpa. Sim, 7º período. Eu já sei que era medicina. Medicina. 7º período. Eu saía de Suape, eu trabalhava na refinaria na época que estava fazendo aquele dos navios. No estaleiro. No estaleiro. Aí saía dali, pegava carona com os carreteiros, mas era carreteiro que saía de lá de dentro e conhecia a gente. E deixava na Caxangá e Itivira. E era carreteiro, a gente confiava de lá, mas não sabia quando saísse. E chegava em casa às 11h30, meia-noite, semana de prova eu ia dormir 2 horas, acordava 4h30. Foram períodos bem difíceis. Aí, mas eu não desisti. Aí quando chegou o 7º, eu disse, eu subi, chegava a subir, no terminal, até em casa, eu chegava a subir chorando, de cansada, não era de fome não, era de cansada. E cheguei em casa, eu tomo banho, eu como, eu durmo. Eu diria, eu vou tomar banho e vou dormir, porque eu ganho um tempinho. Às vezes dormia com fome, porque eu não sentia mais fome. Mas aí quando eu disse que ia desistir, eu lembro como hoje, uma colega da faculdade, que a gente sempre tem alguém que nos dê um suporte, aí ela disse, desiste não, amiga, eu te ajudo. Realmente os trabalhos ela me ajudava, mas eu não posso dar pela prova, para fazer prova, mas as coisas a gente ajuda. E foi aí que eu disse, tem alguém que me ajuda. Aí concluí, que só faltava 2 períodos, né, para o 10º período. Concluí e no 8º consegui comprar um carrinho velho que me ajudava a chegar mais cedo. E tirei a habilitação e por aí foi. Fui concluindo. Mas a felicidade de saber que aquilo ali foi todo o meu... Eu diria que eu dei o meu máximo no período da graduação. Parou por aí? Não. Aí sim, aí quando eu chegava ainda tinha isso. Eu via minha filha dormindo e acordava dormindo. Ela vê se ela lembra. Eu chegava de meia-noite, ela estava dormindo. Eu saía de 4h30 da manhã, ela estava dormindo. Eu só via minha filha no final de semana. Final de semana eu ia estudar. Aí ela disse que eu não fui mãe dela, mas hoje ela entende. Ela faz terapia e entende o porquê disso, né? Porque eu queria algo, mas eu não podia ter as duas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu digo que não parou. Eu amo estudar. Amo o que eu faço. Hoje eu estou fazendo pós em neuropsicologia, termino em janeiro, vou fazer outra pós e outra. Porque eu diria que nós somos eternos aprendizes. O conhecimento é algo que a gente leva, né, com a gente, pode passar para o outro, mas nunca passa igual, né? Mas eu digo que meus olhos brilham quando eu falo em estudar. Eu digo que a gente deveria ficar velhinho estudando. Eu estava conversando com a minha filha ontem. Eu disse, eu preciso reaprender a estudar. Nunca fui um grande estudante, eu não gosto de estudar. Eu gostava das coisas que eu gostava. Aí não era mais estudar. Quando eu estava fazendo alguma coisa que eu gostava, não era mais estudar. Era natural. Mas quando precisava de um esforço, de um sacrifício para poder compreender, entender, para poder reter conhecimento, eu sempre fazia com muito sacrifício. Eu sempre fui um aluno de 50%, se a média fosse 5%, né? Se a média fosse 7%, eu era um aluno de 70%. Eu sempre fui o necessário da exigência. E às vezes era um aluno abaixo da média, porque ia me resolver lá no cantinho da misericórdia ali, para ser reprovado, eu dava um jeito e fazia uma prova, estudava e superava e passava. Mas era desse jeito. Eu preciso reaprender porque a gente não pode estar satisfeito. Até porque a gente hoje percebe que conhecimento também é terapia para evitar
Algumas doenças em si, esquecimento, né? Que é a demência, né? Que tem Alzheimer e outras por aí, que vários graus de demência, né? A falta de exercitar o cérebro. Vamos lá. Você hoje já é psicóloga há quantos anos? 12 anos. 12 anos de psicóloga. Tua carreira sempre foi aqui no Cabo? Ou tu já trabalhas fora? Não, sempre aqui. Tu hoje tem um consultório? Sim. É associado, é seu, independente, mas meu. é seu consultório. Eu subloco a sala, né? Ou seja, é minha. A sala é minha. Sala é sua. Mas quando começou, tu começou associado a alguma outra... Sim, quando terminou o próprio estágio eu fiz na faculdade. O estágio eu fiz na faculdade, ela direcionou, a gente teve experiência com pessoas que, como é que chama? Saiu do presídio e fica em liberdade condicional. Certo. Aí vai assinar. Aí a gente tivemos essa experiência no estágio da faculdade. O estágio de psicologia da faculdade coloca vocês diante de pessoas que precisam de ressocialização. De ressocialização, exatamente. E aí, esse é um laudo que vocês dão? É um laudo que vocês dão, sei para quê. Só para aparecer. É um laudo. Não é uma escuta terapêutica. Certo. As expectativas. A expectativa daquela pessoa que saiu, o porquê teve lá aquele determinado tempo. Foi uma experiência boa, ao mesmo tempo a gente fica assustada porque é a nossa primeira experiência, né? Mas tem toda a segurança. A gente ficava numa sala, a porta entreaberta e o chefe da condicional, alguma coisa? Não, o segurança, o guarda, ficava na porta. Mas foi uma experiência boa que nós tivemos. Aí, após o estágio, eu fiz atendimento em uma igreja batista na qual faço parte. Era um atendimento no valor simbólico. Aí eu fiquei ganhando experiência, né? Porque eu digo que a gente sai, quando dá os 5 anos a gente sai. E agora, eu vou fazer o quê? Quer que eu estou com esse diploma? Nada sei, que tudo sei, nada sei. Tem uma frase, né? De um filósofo aí, não sei qual. De tudo que eu sei, eu só sei que nada sei. Só sei que nada sei, exatamente. Aí a experiência, a prática que faz da gente um profissional que nós somos, que eu sou hoje, eu acho que foi a prática. Aí eu fui atender na igreja, eu acho que eu fiquei atendendo lá 1 ano ou 2 anos. Eu atendi aos sábados. E nesse intervalo, Alexandre, no qual eu estou hoje atendendo, na subloca sala onde ele é dele, consultório. Aí eu comecei a atender lá. E lá já faz 9 anos. E pretendo organizar lá com ele, ficar um bom tempo. Assim, em algum momento da minha vida, eu me achei muito interessado em psicologia. Eu gostava da leitura da psicologia, achava interessante as teorias, as questões próprias, a identificação de algumas coisas. E o pessoal dizia, acho que devia ser psicólogo, porque tu gosta de conversar. Aí eu disse, não, tudo bem que seja. Mas nunca me entreguei a essa situação. Você fala das experiências iniciais, pessoal. O que tu diria assim, para um jovem, para alguém que está indeciso e tem entre o seu leque de opções a psicologia como uma ideia de que funcionaria para ele? O que tu diria para essa pessoa, para esse jovem? O que a psicologia iria funcionar, tipo uma terapia na vida dele, era isso mais ou menos como? Eu tô terminando meu ensino médio, vou fazer faculdade. Certo. E eu estou aqui em dúvida entre 3 ramos de especialização, de graduação. Dentre eles tem psicologia. Como tu defenderia para essa pessoa a psicologia? Tu tem ideia de como tu poderia fazer isso? Óbvio. Você tem esse perfil assim assado, a psicologia funcionaria para você. Será que a abordagem era essa mesmo? Sim, eu já dei essa entrada em algumas pessoas, inclusive alguns pacientes meus. Tem uma que começa a psicologia agora em agosto, na faculdade, mas eu vejo pelo perfil, eu diria assim, dela ser, não é ser calma, é de acordo com a demanda que ela vai me trazendo, o perfil, eu diria, de saber escutar, saber ouvir. Pessoas que às vezes são muito
elétrica. Não quer dizer que não daria um bom psicólogo, mas teria que fazer bastante terapia. Porque a escuta terapêutica, eu diria que é saber ouvir, falar menos e ouvir mais, diante do site terapêutico. E não dá nenhum sinal pro cara que você tá se incomodando com aquela Isso, o olhar. Sábado mesmo eu estava com a professora da pós, ela é consagrada a budismo, né? Aí ela disse que foi fazer lá na Índia, e lá eles falam pouco. É bem norma, muita norma. Ela disse que falou, quando fez 3 perguntas a ele, assim, falando, ele disse: Fulana, você fala muito. Escute mais, ouça mais e fale menos. Aí ela disse que, nossa, mesmo eu como psicóloga devo estar me policiando. Aí eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Mas se você se identifica com a psicologia, eu diria que é uma boa área, que é bem ampla a área da psicologia, não é só terapia, tem RH, tem esporte, sexologia e por aí vem. Eu acho que tem umas 12 a 15 áreas da psicologia. Não sei se respondi, mas é mais ou menos assim. Tá. Assim, mas eu não vou falar de psicologia, porque você lá atrás sonhava ser pediatra, fisioterapeuta, ia ser outras coisas e tal. No fim acabou virando técnica de segurança. A psicologia sempre foi a opção? Ou ela surge Não, era ao teu descobre? Isso foi bom você ter falado, porque como você disse, em 3 alternativas, o que é que você diria para um jovem, né, que terminou? E eu diria assim, pronto, medicina. Criança não sabe o valor de fazer medicina, e nem sabe como iria ser. Aí fisioterapia, eu imaginava exercício, alguma coisa. E quando eu fui ver, aí quando eu cresci, né, de 18 anos, fui ver, medicina estava longe do meu alcance financeiro. Já desisti. Aí veio fisioterapia. Aí eu fisioterapia e psicologia. Eu vim pesquisar o que seria psicologia, né? Antigamente. Aí foi quando eu fisioterapia só tinha pela manhã. Eu até teria feito, mas eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho hoje da fisioterapia, fisioterapeuta ou psicóloga, hoje eu diria que eu ia estar frustrada. Acabou indo para o lugar certo. Pro lugar certinho. Aí psicologia tinha à noite. Eu não teria que trabalhar, estudar à noite, aí fiz psicologia. E hoje eu digo, se a Conceição, tu vai fazer outra graduação. Faria psicologia novamente. Olha, lá em casa tem uma lenda. É uma lenda. Minha mulher insiste que é verdade, mas é uma lenda. De que quando a gente foi levar Francisco para neuro, ela começou a fazer as perguntas. Como é que ele ia em casa? Assim, aquele questionáriozinho para... Anamnese, né? Anamnese, para poder fazer a identificação de um quadro por amostragem, né? E depois uma conversa separada com ele para até identificar até onde aquilo que ela conversou com os pais se confirma. Exatamente. Aí a gente começou a conversar e, conversando, ela perguntou, ele é assim? Aí eu comecei a me coçar. Aí ele é assim? Isso é ela contando, né? Ele faz isso, e eu me coçando, se balançando. Isso é a mulher contando. Aqui me balançando. Ele nem percebia. Aí, daqui a pouco terminou esse momento com a gente. Aí ela olhou pra minha cara assim. É ele. Tá falando dele. Papai, você acha de... Não. Não sei o quê. Então, ele é diagnosticado com TDAH e alguma... você conhece... Dislexia. Hoje, graças a Deus, ele está muito melhor. Muito melhor. Ainda tem dificuldade. Quando ele se empolga muito, você tem que dar uma freada para dizer, calma, agora é minha vez de falar. Senão, não termina. E se você fosse fazer... Que pergunta você faria para eu sei que é para uma neuro, né? Não é a psicologia. Ela entra nisso, mas ela não diagnostica, ela identifica os sintomas e encaminha, né? A psicóloga, né? Mas como eu estou fazendo, eu falei até para a Aline, neuropsicologia, ela pode aplicar os testes. Eu vou estar terminando agora em janeiro, aí eu posso fazer a avaliação
e encaminhar para um neuropediatra ou neurologista. Aí ele vai documentar. Vamos pular aquela parte da entrevista com os familiares, professores, Certo. pais, coisa e tal. Certo. Vamos para a parte da entrevista com o necessitado. Certo. Eu ia perguntar o que para mim? Assim, perguntar, Francisco, você é assim, ou o que você observaria? A caneta, ou as pernas balançando, a agonia para sair do lugar antes de terminar as coisas. Quando você está no local onde você vai ter que esperar 20 minutos e acaba esperando 40. Como é que tu fica? É chamar o camarada de irresponsável, de ir embora. Agora, se eu paguei por aquilo ali, por questões financeiras, eu fico. Mas tu fica impaciente lá, reclamando. Não sou de reclamar muito. Eu fico paciente. Eu pergunto umas 3 vezes se o médico chegou, pergunto umas 3 ou 4, se ele está com alguém na sala, vai demorar muito. Eu vou incomodando a recepcionista. Né? Ele chegou, ele vai demorar muito, porque geralmente o consultório tem umas 2 ou 3 portas, né? O cara chega e começa e a gente nem sabe. Aí eu fico nessa situação. A não ser quando estar no consultório é um alívio. Eu estou me livrando de uma situação pior em outro lugar. Pode ser uma troca desse tipo. Certo. Então você tem mania de ficar mexendo os pés, impaciente? Olha, eu acho que eu ficaria muito mais antes, mas agora o celular é uma sala de espera mais confortável, né? Porque se você tiver se o ambiente tiver Wi-Fi e tiver dados móveis suficientes para você ficar vendo alguma coisa, ou não vendo nada, né? Mas você fica ali, eu acho que a gente transfere, né? Uma situação para outra. Né? Sim. E outra coisa, quando você começa uma atividade, ela é longa, ela não é curta, para você concluir. Vamos pensar em ler um livro. Tu gosta de ler ou uma coisa que tu gosta? Eu já li mais. Certo. Mas vamos pensar uma atividade que você vai fazer, que ela demande mais tempo. Tu consegue terminar ela naquele tempinho ou você cansa e para? Eu termino. Eu, quando vou limpar a grama do quintal, eu limpo até o fim. Sem reclamar? Eu reclamo se ficar sozinho, não vai ficar só não. Aí me sinto abandonado. Ah, tu não gosta de ficar só, tu gosta sempre de estar com alguém. Dividir com alguém, os trabalhos, se eu dividir com alguém, eu faço melhor. Eu acho que deixa de ser um trabalho. Deixa de ser um sacrifício, né? E televisão? Consegue assistir um filme todo? Eu assisto os 3 finais de filme. Mas porque dorme ou porque fica cansado? Não, porque eu gosto de ver os filmes do final, do meio pro fim, termino, aí vou pro outro, do meio pro fim, o início. Filmes que eu já conheço, alguns que eu gosto muito. Um filme que eu assisto do início ao fim com tranquilidade, o Auto da Compadecida, eu assisto até o final. Eu acho que é o único. Alguns filmes de herói que eu gosto, eu acabo assistindo. Se é um filme normal de rede de TV aberta, eu fico zapeando os canais. Se eu coloco Pronto, Netflix. Eu tenho uns 5 ou 6 filmes ou séries lá na metade de cada episódio, não terminei nenhum. Se fosse uma técnica de relaxamento, vamos pensar, se você conseguia se concentrar em pôr, por exemplo, a língua no céu da boca, respirar pela boca e soltar pelo nariz e tentar se concentrar em você mesmo. Você consegue? Não aqui, mas se você fosse tentar. Consigo. Consegue? Consigo. Se concentrar. Eu já fiz ressonância magnética, minha gente. Eu fico dentro daquele tubo ali quietinho. Porque tem que ficar, né, Chico? Mas se eu não ficar, vai cancelar o vampiro para começar tudo de novo e eu prefere ficar. Ah, entendi. Diante de uma imposição, você tem que ficar, né? Pronto. Mas eu acho que é o que eu fiz. Aí tu quer saber se, por exemplo, se isso seria uma entrevista de... Qual seria o... Desculpa, deixa eu continuar. Só para concluir. Essa hiperatividade, assim, que você sente, vamos pensar, e se você fica meio impaciente, tu sente isso no teu cérebro, na agitação do corpo mesmo? Não sei se eu tenho sintomas físicos. É no pensamento.
Mas eu fico com o paciente. Eu levanto da cama várias vezes, se eu não estiver conseguindo dormir, se eu não consigo dormir de luz acesa, eu não consigo dormir de TV ligada. Tudo me chama atenção, tudo me tira do meu centro de controle, assim, de relaxamento. Tu consegue ter atenção dual, assistir e ao mesmo tempo é atenção única, atenção Vai única responder só. tudo mesmo aí? Não, eu geralmente preciso estar focado em uma coisa só. O pessoal fala, tu não escuta, o mundo Não, tá não, aqui. não. E se me tirar do sério 2, 3 vezes, eu deixo de fazer o que eu estou fazendo. Eu saio do prumo e... Porque existe, como diz, várias características, né? Às vezes tem aquela hiperatividade no cérebro que não deixa você quieto. É o cérebro em si, não é hiperatividade e agitação. Só nem percebe que a pessoa tem TDAH. Porque a hiperatividade é no cérebro. E tem pessoas que essa agitação motora, que você é mais percebível, por isso que o pessoal dele é muito inquieto. É um TDAH, mas tem pessoas TDAH, por isso que tem que ser o diagnóstico. É visível ou não visível? Nesse caso, eu preciso fazer terapia. Terapia. Tá na promoção? Tá na promoção. Mas eu diria que terapia, o pessoal diz que terapia é vida, não é fazendo propaganda nenhuma. É porque é algo que você faz para você mesmo. A gente começa a gente aprende a não cuidar da gente. E quando a gente começa a cuidar da gente, a gente vê como melhora. Deixa eu fazer. Agora, vamos para as curiosidades. Nos últimos anos, a gente vê um aumento muito grande dos diagnósticos de autismo, de TDAH, de dislexia. Como psicóloga de 12 anos de história, de carreira, né? No teu consultório, tu percebe aumento de casos ou mais pessoas buscando um diagnóstico para aquela situação que ele acha estranha na criança? Eu acredito que os dois. Tanto chega a diagnóstico, quanto a procura de diagnóstico. Alguns não são, porque hoje a gente percebe que, de acordo com a evolução da ciência, os pais não conseguem mais dar conta dos filhos, em casa, vamos pensar assim, e colocam uma tela e o filho está lá quietinho. Tirou a tela, o filho está agitado, às vezes agressivo, e acha que aquilo já é alguma patologia. E não é. Às vezes tem muito diagnóstico errado também, pela precipitação. Não vou falar aqui de erros profissionais mesmo, que todos profissionais estamos passíveis de erros. Eu acredito que até eu mesmo, em alguns momentos, no início, já errei, e posso estar errando também, assim, no decorrer da nossa profissão, mas eu diria que hoje chega a muitos acertos também de pessoas com o diagnóstico de autismo e TDAH. Quando eu me formei em 2012, comecei em 2007, como você disse, em 1993, a gente estava conversando antes, foi o diagnóstico de foi quando, síndrome de Asperger, que era o autismo era encaixado em outro lugar. Antigamente era como uma pessoa esquizofrênica, com problemas mentais, né? Mas a gente vê como o avanço da tecnologia, a precisão, e hoje eu diria que quando os diagnósticos diagnosticado, tem as terapias certinhas, a gente vê a qualidade de vida que a gente dá para esses pacientes, o conjunto, né, dos profissionais. Quando a gente conseguiu acertar o dia para estar aqui e tal, eu comecei a ficar curioso para ver algumas coisas, e eu vi não há um estudo fechado quanto à quantidade de autistas há em nossa sociedade. Mas tem estudos americanos que falam que no mundo, 1 para cada 100 crianças são autistas. Eu estou falando crianças porque são diagnósticos infantis, né? Certo. 1 para cada 100. Mas a gente lendo outras coisas, tem o diagnóstico que fala de 1 para 70. Alguns outros estudos mais localizados falam de 1 para 36. 1 para 36. E a gente brincando entre amigos, conversando sobre isso, ou com curiosidade, eu acho que até Merol estava em algum momento, era aquele rapaz ali, que é o nosso diretor, bicho, eu acho que
que a gente tudinho era, de alguma forma, e superava aquela característica, né, na base do bullying dos outros amigos, né, que batiam na gente de frente, ou no xingamento, ou no bullying, ou nos apelidos, ou nas situações diversas da vida infantil e juvenil, e a gente começava a se policiar para não repetir aquela situação que gerava aquele desconforto, né, dessa situação, né, dessa situação. E muitos da gente superamos as nossas possíveis deficiências, né, de TDAH ou de autismo no que nível que fosse, né? Que fosse não, porque para superar na natureza do dia a dia, eu acho que somente é algo mais brando, né? Mais brando. É algo mais pesado, certamente não deixava a gente nem estar lá naquele local. Sim. E a gente entende que na época, tudo aqui é chutômetro, tá? É só a ignorância tomando conta. Na época você tinha uma TV em casa, que tinha 4 canais, que você não controlava o que queria ver, você tinha que marcar o horário para poder ir assistir o que você queria. Quando acabava, você já depois outro ia fazer outra coisa. E naturalmente a gente era estimulado a estar fora de casa, em uma sociedade menos violenta, onde a vizinhança fazia parte da família de alguma forma. Isso. Tinha a vizinha fofoqueira que nunca deixava a gente ir para outra rua, porque tá ali. E a gente tinha essa liberdade de estar na rua. Francisco, a gente dividiu isso antes, ele passou 5 dias num acampamento de férias, sem celular, sem televisão. Sem celular e sem televisão. E quem precisou de uma terapia foi a mãe dele. Ele é muito pequenininho, ele tem as coisinhas dele, o pessoal vai ficar bulinando, vai tratar ele mal, vai botar apelido, você quer? Eu disse, não, rapaz, deixa, ele consegue, não sei o quê. Aí, por fim, ela deixou. E ele passou 5 dias, quando chegou lá na porta do acampamento, ele sabia para onde ia, ele nem olhou para trás, nem se despediu de nós. Parecia a música do Rigodinho, nem se despediu de mim. Teve que a monitora lá mandar ele voltar. Dá um beijinho, mamãe, aí, mamãe. Você vai ver de novo. Bolsa nas costas, travesseiro embaixo do braço, desapareceu. Quando fomos buscar, quase que não vinha, veio chorando pro carro. Porque... E lá, a proposta era interação constante, brincadeiras, jogos, refeições, responsabilidade, cuidar da sua cama, lavar prato. E ele foi que foi. E eu entendo que algumas questões são superadas nas experiências do dia a dia, bem vividas, claro, como nós tivemos nossa infância, que foi maravilhosa, né? No meu caso, você também disse que teve boas experiências, apesar das limitações. Exatamente. E eu acho que isso resolvia muita coisa. Hoje o terapeuta, o psicólogo orienta para, não, bota ele para fazer uma educação física, bota ele para fazer o karatê, o judô, bota ele para fazer isso, fazer aquilo, que é o que a gente não faz mais naturalmente, né? E essa superação das dificuldades e das coisas vai se acumulando e o filho na tela, ali, no computador, no celular, coisa e tal, se concentra em si mesmo e não consegue abrir-se para as oportunidades fora. A nossa sociedade é que está doente. Isso. Não, tá. É ignorante falando, tá? Tá certíssimo. É ignorante falando. A nossa sociedade está doente. A gente não toma conta mais uns dos outros e cada um por si, e a gente fica nessa dependência de ter que resolver tudo através de um profissional. Claro, sem desqualificar nenhum dos profissionais, todos eles seriam necessários em qualquer situação da vida. E antigamente não existia psicólogo. Não existia, só existia médico. E hoje a gente tem a visão de pedagogos, professores, que está mais apurada, que aponta para nós uma deficiência, né? E isso hoje... Quando a professora disse, eu também, quando eu estudei, foi o mesmo período que ela estava fazendo psicologia, em 2007, disse que a doença do século, 2021, seria depressão e ansiedade. E a gente está vendo, né? Depressão e ansiedade. Crianças muito ansiosas, porque gera ansiedade na criança. Domingo mesmo eu perguntei, que é o último dia de férias das crianças, né? Pelo menos do meu filho, eu perguntei a ele, filho, tu quer ir com a mamãe para o shopping ou quer ir para a praia? Ele disse, para a praia jogar bola. Aí vai chamar 2 coleguinhas, a gente vai para a praia e vai ficar lá. Eu vou ficar lá sentado e eles vão jogar bola. Ou seja, ele quer campo, rua, espaço. E é isso. Hoje a gente
pega os nossos filhos, a gente quer criar, a maioria dos pais, criar uma bolha a proteger. E não sabe que o campo, a vida, assim, jogar bola que a gente fazia, jogar bola, pular corda, brincar de esconde-esconde, passa anel, que eu tava vendo no YouTube, brincadeira de passa anel, ninguém faz mais. Ninguém pega mais bicho de pé, velho. Bicho de pé. Ninguém chega ralado. Não cheguei a pegar, não, ainda bem. Ninguém chega ralado em casa. Aquela cirurgia de tirar um bicho de pé na praia, já passou por isso? A gente lá em casa. Já vi tirando. Morria de medo quando eu morei na praia, morria de medo. Pegar bicho de pé. A praia nem tem mais bicho de pé, né? Chegou a pegar? Até a praia que pegava. Era outro. Meu pai adorava tirar da gente. A malvadar ali, tirar aquele. Era assim. Vê só. Tem. Só pra gente. Vamos lá. Deixa eu pegar minha pauta. Já concluiu, não? Eu ia pedir pra tu contar assim. Tem alguma história pitoresca de consultório que tu pudesse contar assim? Pode trocar o nome de todo mundo. Maria vira João, Rita vira Chiquinha, pode mudar o nome de todo mundo aqui, somente para que a história fique. Assim, agora é engraçado tu ver isso no consultório, assim, de um pai dizer, não, meu filho não. Ou a criança, ou o jovem, ou. Meu filho não, que não tem aquilo? Sim. Eu acredito que, agora, na minha mente, o que veio foi uma jovem, eu vou falar o nome, né? Claro. E a mãe está visível o diagnóstico de autismo. Ela já adulta, eu diria, 18, 19 anos, já foi para o neuro e ela chegou a dizer, a filha disse, que ela disse ao neuro, quando ele disse, realmente a psicóloga está certa, de acordo com a avaliação que o relatório que eu enviei, a psicóloga está certa, realmente a sua filha é autista. Não, doutor, o senhor está louco? Minha filha não é autista, não. Aí ela disse, minha mãe disse isso, ela deu um show e até hoje ela não foi mais para concluir, né? Ou seja, ela está negando negacionismo o negacionismo dela mesma, não da filha. Né? É porque a filha realmente ela tem todas as características, ela vai para mim, ela gosta, tudinho, mas ela vai para a terapia, mas o papel em si ela não quis ter o papel do diagnóstico. Aí não voltou, o papel está lá. Ela disse, minha mãe não voltou e nem vai voltar mais. Nem pode entregar para ela? Não. Agora ela já é de maior, ela pode ela mesma procurar. Na época ela era de menor, né? Agora ela já pode. Vê só, pra gente, primeiro eu quero agradecer pela tua paciência com a gente, pela tua confiança em estar conosco hoje. Eu quero só dizer aqui para vocês que nos assistem, vocês que são aqui do Cabo Santo Agostinho, vocês são trabalho de psicóloga, logo vai ser também neuropsicóloga. E tá aí, para colaborar com a vida de quem quer que a procure, com seus filhos, consigo mesmo, porque ela não é especialista apenas em criança, mas em diagnósticos gerais da psicologia. Diagnóstico também, né? Diagnóstico da psicologia. E para vocês que querem se descobrir um pouquinho mais, eu não quero não, porque se eu me descobrir mais, eu vou enjoar de mim. Mas que buscam um aconselhamento profissional, ótima profissional, isso eu posso dizer com certeza, porque a gente como é que eu posso dizer? É suspeito em falar sobre isso. Mas agradeço a sua presença e peço para que você faça aí suas considerações finais, quais são seus planos de futuro, seus agradecimentos e homenagens, né? Eu, primeiramente, agradeço mais uma vez pelo convite, gostei da nossa conversa, eu disse, eu estou nervosa, nunca fiz isso. E Chico disse, eu acho que eu fiquei mais à vontade por ser você, né? A gente já se conhece, assim, do vínculo de atender Francisco, e agradeço pela confiança também, pelo o que você disse, pela profissional que eu sou. Eu agradeço, primeiramente, acho que eu quero agradecer a meus pais, eu diria, porque eu não estaria aqui se não fosse ele. E eu tenho orgulho do meu passado, eu diria, a gente tem que ter orgulho do nosso passado, abraçar nosso passado, porque sem ele a gente não consegue ser o presente que a gente está hoje. Porque
Muitas pessoas que eu atendo dizem, se eu pudesse, eu mataria meu passado, jogava meu passado fora. E o passado é o nosso presente. A gente não vai lembrar do passado sempre. Lembrar como algo bom. Abraçar e seguir adiante, fazer diferente. Como eu fiz, eu diria para vocês. E eu pretendo fazer cada vez mais, estudar na minha profissão, dar o meu melhor para os meus pequenos, adolescentes e adultos. E após que eu estou fazendo, eu vou fazer vou aprender a fazer reabilitação em pessoas com demência, como Alzheimer e Parkinson. Eu acho que é isso que fascina o profissional quando ele gosta. Vai ter muito trabalho pela frente e eu acredito que é isso. Tamar merece uma homenagem. Tamar, esqueci de tu! Também agradecer a ele, né? Como a gente falou, foi ele que me tirou e trouxe aqui para a cidade maior, né? De onde eu morava para a cidade maior. Agradecer a ele pelos nossos 2 filhos, minha grande Tamires, meu pequeno Diego. Eu diria que somos parceiros. Minha filha disse que era para dizer que era o amor da minha vida, mas eu penso como parceiro pro resto da vida, porque quando a gente casa, a união é parceria. A gente briga, depois volta, faz as pazes. O melhor é fazer as pazes, né? As pazes é interessante. E eu diria que eu quero que Deus dê muita saúde a nós, para ele, eu e ele, né? Para a gente cuidar dos nossos pequenos e grandes filhos. Conceição, tua história já é muito bom saber que pessoas como você estão perto da gente, porque a gente, como eu disse em outros momentos aqui no programa, a gente está conversando aqui com as pessoas para inspirar, para contar histórias de como, de quando, de onde, dos porquês de alguns chegaram a algumas posições, como fizeram isso, porque a gente está preso a muitas informações genéricas, dadas sem muita identificação conosco mesmo, que transforma os jovens em refém de uma informação que não é a realidade deles, que eles acham que só pode acontecer a partir daquilo, a partir daquele lugar ou daquele comportamento. Quando o comportamento de superação também estão aqui, bem pertinho, à nossa volta. Né? E aí, você é uma dessas pessoas que fazem a possibilidade de outras pessoas, possibilidades mais possíveis, eu quero dizer assim, porque, poxa, ela conseguiu, eu também consigo. E tá aqui, eu nem sabia que ela passou por isso tudo, coisa. As pessoas não sabem o que a gente passou para chegar onde a gente está hoje. Né? E acabam respeitando menos, porque é filhinho de papai. Não, pô, é de luta mesmo, as pessoas constroem na luta. Para finalizar, qual é o teu contato para quem quiser conversar contigo, para quem quiser marcar uma consulta? DDD 81 8695 9133. DDD 81 8695 9133, tá? 9 na frente, não esqueçam disso. Esse foi o Papo 9 de hoje, tá bem? Papai do Céu nos abençoe, Maria Santíssima nos cubra com seu manto e que a gente possa aí caminhar pela vida fazendo bem. Grande beijo, abraço, tchau.